A OpenAI lançou recentemente o Agent Builder, que é um novo sistema de montagem de agentes que você pode estar acessando dentro do aplicativo da OpenAI, dentro da sua própria conta da OpenAI. Bem, nesse vídeo então, eu vou discorrer um pouco sobre como funciona o sistema, quais são as vantagens que ele traz, e eu vou estar montando um agente dentro desse próprio sistema. Mais especificamente, irei estar montando um Reg Agent, ou seja, um agente que, com base em uma pergunta de um cliente, ele consegue responder utilizando um banco de dados, ou seja, documentos pré-definidos de empresa para responder de acordo com isso. Então, antes de tudo isso, eu vou discorrer um pouco sobre a questão do N8N e do Agent Builder, que muita gente vem falando que o Agent Builder ele está oferecendo um grande risco a essas plataformas de automação de IA. Bem, vocês vão ver no decorrer desse vídeo que isso não é totalmente verdade. O Agent Builder ele tem um grande diferencial, que é o ChatKit, eu vou mostrar mais para frente. Porém, o N8N, o Zapier, o Make são plataformas que têm um diferencial em questão das integrações possíveis, dos triggers, diferenciais esses que o Agent Builder não tem ainda. Ele pode vir a ter, porém, no momento, o Agent Builder ele é ainda meio limitado. Porém, ele não deixa de ser um agente assim que é capaz de fazer muita coisa, e é isso que a gente vai ver hoje. Então, primeiramente, antes de tudo, como que a gente acessa o Agent Builder? O Agent Builder, para a gente acessar ele, você vai pesquisar OpenAI Platform. Você pesquisa isso, é a primeira que aparece, você entra e você vai logar sua conta, e aqui em Dashboard, você vai ter essa página, e a gente já consegue acessar ele aqui, Agent Builder. Então, vocês podem ver que eu já tenho alguns agentes. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou vir aqui e vou clicar em criar um novo agente. Então, isso aqui é a página inicial que abre. Eu sei, pode parecer confuso, mas é isso aqui. Você vai ver que é bem intuitivo, você consegue mexer nessa página aqui muito tranquilamente. Antes do que, eu só vou mostrar como funciona. Aqui em cima a gente tem o nome do nosso workflow. A gente pode estar vendo alterar ele aqui. Nesse momento, a OpenAI ela vem passando por alguns problemas, principalmente porque é um sistema novo, é uma plataforma nova. Então, esses três pontinhos aqui que tá dando, teoricamente era para eu conseguir renomear o workflow, porém no momento deve estar dando algum problema dentro do próprio sistema da OpenAI, e isso não está sendo possível de eu renomear. Aqui embaixo a gente tem uma mãozinha, ou seja, a gente consegue controlar o workflow segurando e arrastando, ou também usando o scroll do mouse para aproximar ou afastar. E a gente tem aqui uma setinha para a gente conseguir selecionar a coisa. Então, por exemplo, eu posso selecionar e eu vou começar apagando esse agente aqui. Se eu quiser retornar, só clicar aqui. E se eu quiser voltar, eu posso clicar ali para frente. Então, basicamente, é assim que funciona a plataforma. Bem, vamos entender o primeiro node, que é o Start. O Agent Builder ele é uma plataforma voltada para agentes de chat, ou seja, agentes que o próprio cliente ele conversa com a gente. Então, quando a gente vem aqui em Start, a gente pode ver que o Start ele define o input do workflow. E aqui no caso, a variável que a gente tem é input as text. Ou seja, o input que a gente manda para esse agente, para o workflow começar, vai ser um texto que a gente vai escrever. A gente tem outras variáveis, tá? Mas a gente não vai olhar elas agora. A única que a gente vai estar importando nesse momento é a nossa variável de texto. Como você pode ver, clicando aqui em Preview, eu abro essa telinha. Nessa telinha eu consigo conversar e testar o meu agente. Então eu vou mandar um oi aqui. E ao mandar um oi, você pode ver que o botão Start foi acionado. Claro que ele não vai responder, porque eu não tenho nenhum node configurado, não tenho nada configurado ainda, mas a gente consegue ver que o workflow, ele foi acionado. Então, bem, o agente que eu estou querendo montar aqui hoje é um Reg Agent. Eu já falei um pouco sobre ele antes, mas eu vou especificar mais o que eu quero. Eu quero um Reg Agent que vai atuar para mim como um controlador de suporte ao cliente. Então, o cliente, por exemplo, ele manda uma pergunta. O agente ele vai procurar em um banco de dados uma informação de como responder isso. Ele vai responder de acordo com essa informação. Além disso, ele vai ter uma outra possibilidade de responder perguntas de informações gerais da empresa, ou seja, FAQ questions, no caso, informações, por exemplo, nome, localização, valores, são todas perguntas relacionadas a um FAQ. E a gente precisa entender também um pouco sobre Vector Store. Eu já fiz um vídeo que eu falo sobre Reg Agents no N8N. Eu configuro um Reg Agent utilizando o Pinecone, que é uma plataforma de Vector Stores. Mas o que é uma Vector Store? Basicamente, uma Vector Store é um plano tridimensional onde eu consigo enviar informações, enviar arquivos, e essas informações e arquivos eles vão ser
organizados de acordo com semelhanças entre eles. Então, eles vão sendo organizados e o agente consegue procurar essas informações buscando pela semelhança entre as palavras. E aí ele consegue achar as informações e retornar essas informações para mim. Agora, primeiro passo, a gente vai adicionar o agent. Como você pode observar, o agent ele é o nosso principal node. Então, aqui em cima, ele abre a telinha do agent e call the model if your structures into. Então, a gente vai chamar o modelo, ou seja, uma Large Language Model, do ChatGPT no caso, e de acordo com a minha instrução e ferramentas. O nome dele aqui, eu posso botar o nome que eu quiser. Por exemplo, posso chamar de assistente, por exemplo. Vou dar só um exemplo aqui. Assistente. Aqui, como você pode ver, eu tenho as instructions. O que seriam as instructions? Seria o prompt que eu dou para esse agente, tá? Então, eu defino o modo que ele vai agir. E o Agent Builder tem um grande diferencial, que é isso aqui, ó. Esse botãozinho aqui, ele permite com que a gente gere um prompt com inteligência artificial. No caso, eu posso escrever uma mensagem. Então, por exemplo, você é um agente que busca... Você é um agente que define treinos de academia. Eu vou somente mandar isso, ele vai gerar já um prompt já formatado que o agente pode entender melhor. Aqui embaixo a gente tem também model. O model é extremamente importante. Então, por exemplo, é o modelo que a gente está utilizando. Aqui no caso, vou botar o GPT-5 Nano, que ele é barato, ele é rápido. Então é por isso que eu quero ele. Reasoning effort é como que ele vai agir. Então eu vou botar aqui um low, não preciso mudar, mas ele pode tanto agir, botar ele para agir de maneira mínima, baixa, médio ou alta, né? A gente tem também aqui output format, então a maneira como ele responde pode ser em texto, JSON e widget. Eu vou mostrar esses três aqui daqui a pouco. Ferramentas, que são ações que a gente pode tomar fora do próprio Agent Builder ou com integrações. Ou seja, mandar um e-mail, tudo isso são ferramentas. Então a gente tem diversas ferramentas. Client Tool, MCP Server, File Search, Web Search, Code Interpreter. Eu vou chegar nelas daqui a pouco ainda. E, como a gente pode ver no tempo que eu estava aqui, deu tempo do prompt já ficar pronto. Eu clicando aqui eu consigo expandir o prompt. E você pode ver que é um prompt já otimizado, com base em um prompt muito pequenininho que eu dei para ele. Ele criou tudo isso aqui. Você vê que ele criou em inglês, eu não sei porquê, mas vamos testar já para ver como que ele tá. Oi, chat. Bom, eu malho 3 vezes na semana. Crie uma rotina para mim. Eu mando isso para ele e vamos ver como que ele responde. Ele fala que ainda não tem detalhes sobre meus objetivos, então se eu quero hipertrofia, perda de gordura, condicionamento, raciocínio, como você treina 3 vezes por semana. E ele mandou algumas perguntas rápidas para ele para finalizar. Ou seja, você pode ver que ele está direcionado já para essa questão de treino. Então, é assim, a gente vai manipulando esse prompt para ter o resultado que a gente quer. Claro que ele não está otimizado, na verdade, nem um pouco. Eu teria que olhar aqui e ver e melhorar ele muito ainda. Então, isso aqui era só para vocês terem uma ideia. Mas agora a gente vai para a montagem principal. Na verdade, eu também esqueci de outra coisa, que é o seguinte: o Include Chat History. O que é esse Include Chat History? Pensa nisso como uma memória. Então, é a memória do agente. Se eu desativo isso aqui, e eu, por exemplo, eu mando pro meu agente, meu nome é Vicente. Ele vai falar, ah não, beleza, seu nome é Vicente. Agora, se eu mando pro agente, de novo, outra mensagem, eu falo assim, qual que é meu nome? Ele não vai lembrar meu nome. Agora, se eu ativo o Include Chat History, ele vai conseguir acessar informações que eu já mandei anteriormente. Então, se eu mandei, por exemplo, para ele, meu nome é Vicente. Aí ele responde, aí eu falo, qual que é meu nome? Ele vai falar, seu nome é Vicente. Por quê? Porque ele consegue pegar as informações. Então ele consegue lembrar as informações de antes. Então é isso que eu incluo Chat History. E basicamente, todas as informações da gente já estão aqui. O que eu quero nesse primeiro momento? O cliente, ele vai mandar uma informação. Então ela pode ser um FAQ, então uma informação sobre uma pergunta geral da empresa, ou ela pode ser uma pergunta reclamando de alguma coisa, perguntando sobre produto, que seria Customer Support. Então, eu vou nomear meu agente, ele vai se chamar identificador. Por que identificador? Porque eu quero que ele identifique se é uma pergunta sobre FAQ ou se é uma pergunta sobre Customer Support.
Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma instrução para esse agente. Então, eu vou montar um prompt aqui rapidinho e eu já volto com vocês. Eu acabei de configurar o agente aqui, então eu gerei um prompt da maneira lá, escrevendo aqui. Então, o prompt aqui eu peço justamente sobre isso. Basicamente, eu sou uma loja de dropshipping, então ele responde com base nisso. Então, ele vai identificar se é uma pergunta sobre customer support ou se é uma pergunta sobre FAQ. E que seja uma pergunta também, uma pergunta de nada, uma não aleatória. E aí ele fala sobre output. Agora, como ele não é um agente que eu quero que responda já para mim direto, eu quero que ele passe para um outro node. Eu tenho que dar um output format, então eu quero que ele responda de uma maneira específica. Então aqui em output format, eu cliquei em JSON. E eu criei esse JSON aqui, também criei com generate, ele também tem essa opção. E qual que é o objetivo aqui? Eu pedi para ele criar dois valores, então aqui eu tenho uma resposta tipo enum, então ou é um valor ou é outro. Então eu criei, ele vai delimitar se o valor é FAQ ou se o valor é Customer Support. Ele vai passar próximo node. Além disso, ele vai definir aqui a pergunta, ele vai passar essa pergunta aprimorada, tá? Ele quer passar essa pergunta aprimorada para um outro agente no futuro que vai pesquisar essa pergunta uma base em um banco de dados. Então, fiz o update. Agora, o que eu quero? Se eu quero passar tanto para um agente de Customer Support e outro para um agente de FAQ, eu tenho que pegar um if node. O que isso vai fazer? Isso vai alterar os caminhos. Então, conectando aqui no if node, o if node é extremamente simples. Ele vai criar condições para eu expandir o meu workflow. A primeira condição aqui que eu vou criar é suporte ao cliente. Esse aqui é o primeiro ramo. É o primeiro ramo. Onde que eu vou fazer? Eu quero que dentro do output parsed, eu quero que o value seja equivalente, ou seja, isso aqui é o botão de equals. Eu vou escrever entre parênteses, eu vou escrever aqui customer support da exata maneira que eu escrevi dentro do output parser do meu outro agente. Então, adicionei e agora eu vou criar aqui a minha FAQ. Então, o value deve ser igual a FAQ. Então, como você pode ver, eu adicionei esses dois caminhos. E aqui no support type, posso ver que está exatamente igual. Eu tenho que escrever com essa exatamente maneira aqui para ele reconhecer isso. Porque são os dois valores que ele está mandando. Então, se a pergunta for sobre suporte cliente, ele vai mandar para esse node aqui. Se for de FAQ, vai mandar para esse node aqui. Se for de outra coisa, ele vai mandar para algum outro node. Então, deixa eu arrastar para cá. Agora, o que eu quero? Eu quero responder de duas maneiras diferentes. Para caso seja ou suporte ao cliente, ou para caso seja igual a um FAQ. Então, eu vou pegar e eu vou conectar esses dois aqui, dois caminhos, a dois agentes diferentes. Eu vou configurar ele aqui rapidinho e eu já volto para vocês. Já configurei os dois agentes, então criei um de suporte ao cliente e um para FAQ. Eu desenvolvi os dois prompts aqui, então são dois prompts que ele vai responder com base em um FAQ, uma pergunta de FAQ. Então, se você quiser copiar o prompt aí, só para você dar uma olhada. Mas eu gerei ele com inteligência artificial também. E o outro prompt é esse prompt aqui, ó. Então, é isso. Agora, a gente tem aqui que é a sacada, que é o nosso Reg Agent, aqui que ele vai entrar, aqui que entra a nossa Vector Store. Então, no prompt, eu pedi para ele ter uma tool. O que é a tool, a ferramenta dele? É uma ferramenta de file search, então ele consegue buscar em um banco de dados as informações dos arquivos. O que eu vou fazer aqui nas ferramentas? Eu tenho diversas ferramentas aqui. Então, por exemplo, eu tenho Client Tool. O que é Client Tool? Eu crio uma função, só que essa função aqui, no caso, ela seria uma função que seria rodada num back-end. Então, essa aqui é uma função mais para programador, para quem tem um site, tá? Então, ele envia informação para uma função já pronta. Então, aqui a gente não envolve inteligência artificial nessa função aqui. Eu tenho, por exemplo, MCP Server, que seria a função, por exemplo, de eu conseguir conectar um Gmail para mandar um e-mail para mim. O File Search, que a gente vai utilizar. O Web Search, que eu poderia acionar alguns sites aqui para eu pesquisar ou botar algum país. Então ele vai responder com base em pesquisas unicamente. E um Code Interpreter, que seria ele conseguir interpretar cálculos, interpretar valores. Então aqui é ideal para análise de arquivos, essas coisas. Análise de arquivos, por exemplo, de finanças, essas coisas aqui. Code Interpreter seria o ideal. O que a gente quer? A gente quer File Search. Por quê? Porque a gente quer fazer a pesquisa em arquivos. Ou a gente pega o arquivo e faz o upload dele aqui,
Ou a gente faz o upload dele em uma Vector Store e o agente procura nessa Vector Store. Por que a gente vai fazer isso? Não só porque você vai aprender a configurar uma Vector Store do ChatGPT, quanto uma Vector Store é muito melhor para controle de dados, tá? Uma Vector Store vai te possibilitar você ter maior controle. Então, como que a gente vai clicar e criar uma Vector Store? Clicando ali em Vector Store, a gente tem que clicar aqui em Vector Store e a gente vem direcionado para essa página aqui. Você pode ver que também em Dashboard, e aqui embaixo em Dashboard a gente tem Storage. Como você pode ver, eu já tenho duas Vector Store. Vou apagar essa Vector Store aqui que eu estava usando para outro dia. E a gente vem aqui e vai criar uma Vector Store. Então, eu criei e aí eu posso nomear ela. Então, eu vou chamar aqui de teste. Você pode ver que o custo é muito baixo, tá? É um custo muito de boa. Então, esse custo ele tende a escalonar à medida que você vai adicionando mais arquivos, porém a gente não vai adicionar muitos. E aqui a gente tem que fazer o upload do arquivo para dentro disso. Então, eu vou clicar em adicionar files. Eu pedi para o ChatGPT me criar dois arquivos, um de suporte ao cliente e um para FAQ. Esse aqui é o meu manual de atendimento ao cliente, que seria o de Customer Support. Esse aqui, então, tem canal de atendimento, tipo de atendimento, tanto de coisa aqui. Esse aqui é o de informações gerais da empresa. Então, aqui eu tenho o nome da empresa, como as missões, valores, essas coisas. Política de preço, pagamentos. Isso aqui é a política da empresa, tá? Aqui em Storage, então, a gente vai clicar em adicionar files. Eu vou fazer o upload dos dois. E eu vou clicar aqui em Attach. Ele geralmente demora um pouco a carregar. Provavelmente uma recarregada na página e ele já ativa. Demorou um pouquinho, mas adicionou. A OpenAI, como é um sistema novo, ela está sobrecarregada, eu acredito. Porém, ele foi depois de esperar um pouquinho. Não demorou muito, acho que uns 5 minutos. Mas assim, é por causa disso mesmo, pelo fato da OpenAI estar sobrecarregado. Como você pode ver, está criada a minha Vector Store. Se eu quiser apagar ela, é só aqui. E o que eu preciso fazer? Eu preciso copiar esse ID aqui. Então aqui, em Attach Vector Store, só voltando aqui para você lembrar, eu vim aqui em Tools, File Search, Select Vector Store, e eu vou inserir o meu Vector Store ID. Ele vai reconhecer e eu vou selecionar. Aqui a mesma coisa, eu venho aqui em File Search, Select Vector Store, Enter Vector Store ID e selecionar. Então, pronto. As minhas duas Vector Stores já estão selecionadas, na verdade só uma, que os dois estão utilizando. Então, teoricamente, esse aqui, ele é para utilizar o manual de informações de suporte ao cliente e o outro manual de FAQ, mas eu juntei os dois em uma Vector Store, mas mesmo assim, se tudo der certo aqui, eles vão reconhecer. Chegou a hora da gente testar o nosso agente, então. Então, vamos testar aqui. Eu vou mandar uma informação para ele. Oi, tô com um problema na entrega. O agente identificador, ele vai reconhecer, então ele classificou como Customer Support. O if else, ele passou o node. Calma aí. Gente, eu já entendi que estava dando bem errado. Aqui no agente identificador, ele estava passando, porém o support type aqui, que o if else estava pegando, ele não estava identificando que era a informação do value que te passar. Por algum motivo, ele não estava dando. Então, a gente só tem que pegar aqui o value, tá? É isso que a gente tem que clicar. Mas tá vendo que ele tá ficando branco ali? Provavelmente ele tá puxando o output teste. Então, tá dando erro nisso. Então, o que você tem que fazer? Vou fazer aqui em cima. Você tem que clicar em output parsed. E depois clicar em pergunta. Em value, no caso. Equals. E aqui, eu vou igualar ele a customer support. Tudo entre parênteses. No caso aqui, cortar esse parênteses aqui. E aqui eu vou igualar a FAQ. Então, vamos testar agora para ver se deu certo. Pronto, já deu certo. Então, vamos testar. Oi, tô com um problema no produto. O identificador vai identificar como Customer Support. O if else vai passar e o suporte ao cliente vai identificar. Olá, para estudar da melhor forma, para mais informações, por favor, informe o produto, número do pedido. É isso. Ele está falando justamente o que tem aqui no arquivo, que é em política de atendimento, pedir número do produto. Olha aqui. Ele pede: olá, se tiver muito lá atrás, por exemplo.
solicitar dados do pedido, entendeu? Se não fosse um agente direcionado e tivesse acesso a essa base de dados, ele não responderia dessa maneira. Então ele só responde por causa disso. Vamos perguntar uma coisa relacionada à empresa, ao FEC. Vamos buscar a visão. Qual a visão da empresa? Eu perguntei, o identificador vai identificar como FEC. E o FEC deu errado. Um minuto. Já consertei o erro. Gente, faz parte. Como eu tô montando aqui ao vivo, erros fazem sim parte de montagem de agente. Você vai enfrentar erros, muitos erros na verdade, e você aprende enfrentando justamente esses erros. No caso que eu corrigi, eu vi no prompt e falei que ele deve usar Vector Store. Provavelmente tinha algum problema com isso, ele não estava conseguindo identificar que tinha que usar. Agora eu botei e eu perguntei qual a missão da empresa e ele me respondeu: a missão da empresa é oferecer produtos de qualidade, com ótimo custo-benefício e atendimento humanizado. Se eu vir aqui, você pode ver aqui, ó. Missão: oferecer produtos de qualidade, código com benefício e atendimento humanizado. Ele me devolveu com base exatamente no arquivo. Então, este é o nosso agente. Então, rapaziada, o agente é isso. Você pode mudar ele, você tem muitas ferramentas aqui nesse no Agent Builder. E uma coisa muito interessante, um grande diferencial do Agent Builder é justamente a capacidade de você utilizar o Chat Kit. O que é o Chat Kit? O Chat Kit, ele é uma ferramenta em que você consegue no output, por exemplo, se eu vim aqui em Preview, não, calma aí, em Preview não. Eu posso vir aqui em Publish, se eu vier em Publicar, eu vou chamar esse workflow aqui de teste e publicar ele. Você pode ver que eu tenho acesso aqui, Chat Kit, Follow the Chat Kit Quick Start. Se eu clicar aqui, é claro que eu vou ter uma tanto de coisa aqui. E o que é o Chat Kit? Eu só vou vir aqui para mostrar primeiro o que é o Chat Kit. O Chat Kit é como se fosse uma abinha, é um chat onde eu consigo conversar diretamente com a agente por meio dessa abinha. Então, se eu tenho um agente muito complexo, por exemplo, um agente que me retorna uma imagem, uma coisa assim, ele vai me devolver tudo nessa aba. E essa aba aqui, eu consigo adicionar um aplicativo, por exemplo. Claro que é complexo, não é fácil fazer isso, envolve muito código, mas eu estou pensando em uma ideia de um vídeo em que eu monto uma SaaS, uma micro SaaS no Lovable e adiciono um chat kit, tá? Então seria uma coisa bem interessante fazer e o potencial disso aqui é enorme. Esse que é o grande diferencial do Agent Builder. É justamente esse chat kit, que ele é muito tranquilo, sim, não é tranquilo, mas a capacidade de personalização dele, então eu poderia vir aqui, light, adicionar cor, por exemplo. Sei lá, só testando aqui, né? Claro, não, essa cor não funciona. Por exemplo, uma cor assim, já fica legal. Entendeu? É capaz de personalizar isso aqui e poder integrar isso aqui diretamente no site. Você pode vender isso aqui. Viver vendendo chat kits em sites com agentes por trás, tá? Então, esse é o grande diferencial do OpenAI, do Agent Builder. E é isso que vai mudar o jogo, eu acredito. Essa vantagem. E claro, você tem que aprender. Muita gente falando assim: ah, o Agent Builder vai substituir o N2N. Ah, vai substituir o Zap, vai substituir o Make. Gente, não vai. Eles são plataformas muito diferentes. E cada uma vai ter um uso específico. Claro, vai ter vezes que, por exemplo, um Reg Agent pode ser mais fácil com o Agent Builder. Enquanto também pode ser mais fácil com o N2N. Tudo vai depender do seu cliente. Então você vai ter que fazer uma análise, você vai ter que fazer um estudo de casos para poder identificar qual que é o melhor, qual que é o mais custo-benefício, qual que é o mais rápido, qual que é o melhor atua no seu caso. Então realmente é testando. E claro, ele é uma mudança de jogo? Sim, justamente por causa do ChatKit, que é uma inovação muito grande. Porém, o N8N é uma plataforma ainda que tem muitas integrações, uma plataforma muito inovadora, que você consegue integrar com muita coisa. O N8N ele é muito completo e eu acho que isso você não precisa se preocupar ainda, né? A gente não sabe quais são as surpresas do OpenAI, mas, por exemplo, tá com muitos problemas ainda. Como você pode ver, já veio agora o rename, então eu conseguiria mudar o nome, mas antes não tava com isso, tava travado. Então, claro, a OpenAI ainda tá passando por alguns problemas, acho servidor, essas coisas, mas no futuro se isso aqui se tornar mais complexo, eu acho que pode vir sim a substituir o N2N. No momento não tem que se preocupar, no momento é você mesmo fazer uma análise daquilo que funciona, o que não funciona, o que é o melhor. Então, rapaziada, me lembrando,
Meu nome é Vicente. Se você gostou do vídeo, se foi útil, já se inscreve no canal, curte. Eu e meu amigo Matheus, a gente tem uma empresa, a gente acabou de criar uma empresa de automação de IA chamada Range Automation. Aqui na descrição, a gente está botando o nosso e-mail aqui. E se você tiver qualquer vontade de realizar algum trabalho com a gente, sendo você um dono de empresa ou que tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail pra gente que a gente atende no maior carinho, tá? Então dá essa moral pra gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do agente. Muito simples, mas dá pra você entender e ter uma visão da capacidade dessa nova plataforma, tá? Então, muito obrigado. É isso. E falou. Até a próxima. Valeu e fui.